Eita mercadinho de fritar o cérebro e acirrar os ânimos. Olha, nos responda assim de bate-pronto. Você acha mesmo que existe algum fundamento negativo para a soja hoje aqui no Brasil? Será que não estão tentando envolvê-lo num problema que não é seu para comprar soja barata de você? Se teve alguma dúvida para responder, é bom prestar bastante atenção no que nós temos para te mostrar, pois só assim você não será engolido. Analise com frieza a situação. Primeiro, temos um dólar valendo em média R$ 3,829 nesse mês de julho. Sabe quando vimos isso pela última vez? Nunca, jamais, em tempo algum. Esse é o maior câmbio médio da história para o mês de julho. Segundo, temos zero de estoques de soja e uma produção muito menor nas mãos que no ano passado, pois caso não se lembre, a safra quebrou em razão do clima. E para terminar, continuamos sozinhos no mercado para abastecer a China, país que pagaria o que fosse preciso para levar a sua produção para casa, pois simplesmente não tem escolha. Se quiser continuar em pé de guerra com os Estados Unidos, só tem o Brasil com soja suficiente para garantir pelo menos parte do seu abastecimento. E aí, ainda tem dúvida que vivemos um momento tremendamente especial para a soja? A queda de preço lá na Bolsa de Chicago não é problema nosso. Quem tem que se preocupar com isso são os Estados Unidos, que estão com estoques gigantescos de soja nas mãos e sem a China na ponta de compra. Então, precisam correr atrás de outros mercados para reduzir seus prejuízos. Na visão de Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, é inconcebível termos hoje soja valendo menos do que em 2016. E o mais inacreditável, ainda abaixo de um ano atrás. O IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, confirma que a saca é negociada hoje a R$ 70,88 de média no Brasil, 6,7% menos do visto em 2018, quando atingia R$ 75,93 nessa mesma data, e mais de 11% aquém de 2016. Quando o recorde de R$ 79,83 foi aferido. O que a gente percebe é que a China continua levando a produção brasileira de soja para casa praticamente sem pagar bônus algum, apesar de estar nas nossas mãos. E isso é um absurdo. Não é a primeira vez que a Rural Business te alerta sobre esse assunto. Estamos te falando sobre isso há meses, mas não adianta a Rural Business falar e falar. E uma grande parcela de produtores continuaram a olhar o mercado pela ótica dos compradores, acreditando em tudo que é negativo espalhado na mídia, sobretudo em sites gratuitos que pouco se importam com a saúde do seu bolso. Você tem hoje nas mãos um produto raro, pois estamos com o nosso maior concorrente, os Estados Unidos, praticamente fora da parada. Então, por favor, acorde antes que seja tarde demais. E voltamos a tratar desse assunto por uma única razão. As exportações de soja originadas do Brasil vão começar a desabar. E se você não ficar atento aos reais motivos que estão forçando essa queda, vão te engolir. Desde que a produção se mostrou menor por problemas climáticos, o mercado sabia que as exportações de soja teriam que cair esse ano, já que não haveria grão suficiente para atender ao forte consumo doméstico e destinar ao exterior o mesmo volume recorde do ano passado. Mas ninguém fala isso por aí. A única coisa que a gente ouve é que as exportações vão cair porque a China está comprando menos em razão da peste suína africana e blá, blá, blá. No decorrer do primeiro semestre, os embarques de soja ao exterior renovaram recorde ao atingir a histórica marca de 47.300.000 toneladas, deixando para trás a marca de 2018, como você vê demonstrado no gráfico. E agora, a estrategista Tânia Tosi alerta que não tem mais jeito, será preciso cortar de forma brusca as exportações, pois não existe soja para manter um ritmo tão elevado de embarques. A conta é bastante simples. A Conab diz que vamos exportar só 68 milhões de toneladas esse ano. Se estiver correta, o arroxo será ainda maior. Para a Rural Business, 68 milhões é pouco demais para quem tem na ponta de compra uma China completamente sem saída. Os nossos especialistas projetam 70 milhões de toneladas.
Ainda assim, veja o que será necessário acontecer para o Brasil não vender o que não tem para entregar. Se exportamos 47 milhões e 300 mil toneladas de soja no primeiro semestre, como confirmam números oficiais do governo brasileiro, as vendas ao exterior terão que cair pela metade no segundo semestre. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Pensando numa meta de vendas de 70 milhões de toneladas, teríamos menos de 23 milhões de toneladas de soja para vender de agora até dezembro, 52% menos do que já embarcamos entre janeiro e junho. Consegue perceber por que o mercado está fazendo tanta pressão e tocando terror com o assunto peste suína na China? Não? Nós vamos te explicar. O objetivo é tentar te assustar, falando que vai sobrar soja no mercado para você vender o que ainda tem em mãos pelo preço que eles querem. Mas, na verdade, exportadores e consumidores internos terão que disputar à tapa os lotes de soja que chegarem ao mercado. E se você, produtor, tiver coragem de peitar para mostrar a sua força, vai conseguir que os prêmios subam, independentemente de Chicago, empurrando os preços para cima. É só o dólar não desandar. Números oficiais do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços já confirmam queda para o volume de exportação agora em julho. Portanto, fique alerta para não se deixar envolver por conversa fiada. No decorrer da primeira semana de julho, foi exportado 1.760.000 toneladas de soja pelos portos brasileiros, o que dá uma média de 351.670 toneladas por dia útil. Se esse ritmo for mantido, 8.090.000 toneladas de soja deixarão o Brasil até o final do mês, o que confirmaria um recuo de 21% frente ao ano anterior, quando 10.200.000 toneladas foram reportadas, e de 11% quando comparado ao resultado de junho, de pouco mais de 9 milhões de toneladas. E como isso ficaria no acumulado do ano? Está preparado para ver? Com este resultado projetado pela Rural Business, fecharíamos 7 meses da atual temporada 2018-19 com mais de 55 milhões de toneladas de soja embarcadas, só 1,9% menos que em 2018, forçando um corte ainda mais drástico nas vendas a partir de agosto. Portanto, entenda de uma vez por todas que você tem a faca e o queijo nas mãos. Saboreie essa mistura deliciosa antes que ela azede. Só uma parte antes de encerrarmos. Para não transformar a análise desta terça-feira numa verdadeira minissérie da Netflix, de tão longa, nós optamos por deixar para falar amanhã sobre a nova safra americana e junto te mostrar tudo o que o mercado espera para quinta-feira, dia do relatório mensal de oferta e demanda do USDA. Mas você já pode ficar por dentro desse assunto ao acessar os alertas de mercado da Rural Business. Está tudo lá, à sua disposição. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o Indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.